Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a bendita, maravilhosa e gloriosa paz e também com a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos falar a respeito da redenção do homem. O que é redenção? Primeiro, a definição da palavra. Redenção significa redimir, remir, resgatar. Redenção significa libertar, significa reabilitar, significa tirar do cativeiro e significa também salvar, tirar da condição que vivia e colocar, restituir a uma condição que outrora o homem tinha. Então, a redenção sempre foi um desejo de Deus para que o homem voltasse a estar na sua presença. Amados, qual era a condição do homem? A condição do homem era a condição de pureza, de santidade na presença de Deus, mas aí o homem pecou e foi afastado da presença de Deus. Então o homem, na condição de pecado, na condição de pecador, ele não podia estar na presença de Deus, ele não podia conviver com Deus. E a palavra de Deus diz que desde Adão, depois de pecar, até Moisés, imperou a morte. Imperou a morte porque ninguém podia voltar para Deus, porque embora houvesse pecado, não havendo lei, o pecado não poderia ser imputado. Imagine o nosso país hoje sem uma lei, sem uma constituição. Você poderia fazer o que você bem entendesse e não poderia ser imputado porque não haveria o que? Um padrão. Em Moisés, Deus deu a lei. Deus deu a lei em Moisés. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 17, porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, queridos, o homem recebeu a lei e está escrito que aquele que cumprisse a lei viveria por ela. Viveria por ela. Abrindo lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 14, nós vemos assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Agora, depois, como nós lemos em João 1,17, o que aconteceu, a lei foi dada por Moisés e a graça veio através do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Então são 3 fases: tempo de morte porque não havia lei, o tempo da lei nenhum homem cumpriu, e depois o tempo da graça em Cristo Jesus. Querido, entenda uma coisa: já estava no plano de Deus a redenção do homem. O homem que cairia um dia, já estava no plano de Deus que esse homem um dia fosse resgatado. Ele deu a lei e ninguém cumpriu a lei. Então ele enviou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo com um único e definitivo sacrifício para nos resgatar, para a nossa redenção. Primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 20, está escrito assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Por amor a nós, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir, para a nossa redenção. Em algum tempo lá no passado, o Senhor Jesus ele se destituiu da sua glória. A Bíblia não diz exatamente em que momento, mas quando o Senhor Jesus ora no Evangelho de João,
ele ora pelos seus discípulos, no capítulo 17, no versículo 5, ele diz: Pai, glorifica-me agora junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, havia um plano de Deus para que o homem fosse redimido, houvesse a redenção. E isso já está figurado desde Adão. Porque quando Adão estava em pecado e se cobriu com vegetais, folhas, Deus proveu para ele uma cobertura de pele de animal. Ora, para fazer uma cobertura com a pele do animal, era necessário que o animal morresse para tirar a pele. Ali já é uma simbologia de que para cobrir o pecado do homem era necessário a morte, o pagamento da dívida. Queridos, veja bem, o amor de Deus, Ele enviou o seu próprio Filho para a nossa redenção. Na Bíblia está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não se excetua ninguém. Na Bíblia está escrito: o salário do pecado, o pagamento, a resultante do pecado é a morte. Morte aí no sentido de separação da presença de Deus, não poder mais conviver plenamente com Deus. E aonde que essa redenção se consumou? Essa redenção, ela se consumou, sabe aonde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Quando Cristo, como Cordeiro de Deus, subiu na cruz e morreu, ali derramando o seu sangue, pagando a dívida que era contra nós, está escrito na Bíblia que a cédula, que de alguma maneira era contra nós, Ele apagou com seu sangue e cravou na cruz. Está pago. Amado, preste bem a atenção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: que Ele, o Senhor Jesus, nos resgatou com o seu sangue. No livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 7, está escrito assim: nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, por meio da sua morte, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus para conosco. Então, queridos, veja o que está escrito na palavra de Deus, para que nós entendamos a amplitude da obra de Cristo enviado pelo Pai por amor a nós. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Cristo fez o ato, praticou o ato. Como nós alcançamos este benefício? A graça, o perdão dos nossos pecados, a remissão da nossa alma, através da fé. Através da fé. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, quando eles iam saindo da prisão e o carcereiro, vendo que eles iam embora, quis se matar, sabe o que foi dito para ele? Crê no Senhor Jesus, crer, tenha fé no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Então, amados, a palavra que eu quero deixar para você é que na cruz se consumou a redenção pelo sacrifício definitivo de Cristo a nosso favor. O que é o sacrifício definitivo? O sacrifício definitivo é, antes, quando alguém pecava, ele ia e sacrificava um cordeiro por aquele pecado. E depois ele voltando a pecar, ele ia e sacrificava novamente um outro cordeiro para cobrir o pecado. Só que Cristo, como Cordeiro de Deus, ele veio e foi sacrificado uma vez, morreu uma vez. Ou seja, o seu sacrifício, ele é por
todos os nossos pecados. O seu sacrifício é por todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Por isso que nós dizemos é o sacrifício expiatório definitivo. É o sacrifício definitivo. E este benefício, como eu disse, nós alcançamos através da nossa fé. Quando nós aceitamos que Cristo pagou a nossa dívida e pedimos perdão pelos nossos pecados e somos cobertos pelo seu precioso sangue. Amados, esse foi o maior ato praticado na história da humanidade. Foi quando Cristo subiu na cruz do Calvário. E eu quero te dizer uma coisa. Isto foi tão terrível para ele, porque imagine, ele não tinha pecado. Ele nunca provou do pecado. Ele mesmo disse, quem de vós me convence de pecado? Em outra oportunidade ele disse, quem de vós mostra em mim algum pecado? Ele não tinha. Mas de repente ele recebeu sobre si aquela carga, o pecado de toda a humanidade, de todos os homens em todos os tempos. Porque o seu sacrifício foi por todos. Isso foi algo tão angustiante que quando ele estava orando no Getsemane, está escrito na Bíblia que ele começou a angustiar-se. Em outras versões, está escrito, em algumas versões está escrito que ele começou a apavorar-se. Você já imaginou o Deus Filho se apavorando? Isso está escrito na Bíblia, querido. E ele começou a suar gotas de sangue. Hoje, a ciência diz que se alguém for submetido a uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão violenta, os seus vasos capilares, sanguíneos, periféricos, eles estouram e a pessoa transpira sangue. Sangue. Amado, tudo isso ele fez por amor a nós. Tudo isso ele fez por amor a nós. Porque está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo de número 9, quando se procurava alguém para abrir o livro e os selos, da revelação do fim dos tempos, está escrito assim, que os anjos cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto, ou seja, subiste na cruz, e com o teu sangue, o pagamento, compraste para Deus homens de toda tribo e língua e nação. Esse foi o gesto do Senhor Jesus, por amor a nós. Então, querido, esta é a palavra que eu quero deixar hoje. Para você, para o teu coração, medite. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Cristo já fez o ato da redenção na cruz do Calvário. E Ele pagou a nossa dívida. Medite nisto, porque é o amor de Deus expresso no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para a salvação da nossa alma. Amado, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que você medite nisso, de quanto ou o que Deus fez por amor a mim e por amor a você. E para que nós possamos voltar a estar em pleno convívio, plena comunhão com Ele. E isso estaremos um dia, lá no paraíso, lá na eternidade, porque esta é a promessa dele. E está escrito na Bíblia que fiel é o que prometeu e poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Então Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Fique na paz e fique no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.